Olá pessoal, Rui Búrigo aqui, psicólogo, sejam todos muito bem-vindos ao Dopamina Cast, a sua dose diária de saúde mental. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o grande empresário, presidente aí do Grupo Perfil, meu amigo Luiz Maluf, empresário do setor de comunicação, responsável aí pelo sucesso da revista Caras, entre outras revistas, outros meios de comunicação. E Luiz, é um prazer, muito obrigado, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite, por nos dar essa honra de começar o Dopamina Cast. Obrigado, Rui. Com a tua presença. Obrigado, eu adorei a ideia quando você me ligou a primeira vez falando dessa sua nova empreitada no podcast, né? Que você é um cara que sempre ajudou muita gente a sair de situações de ansiedade. E eu acho que com esse passo você vai estar dando mais uma oportunidade, mais uma plataforma para as pessoas poderem se ajudar, né? Esse período pós-pandemia aí a ansiedade já era um problema mundial, mas eu acho que vai virar uma loucura mesmo. Infelizmente, agora a gente vai começar a ver mais claro o reflexo de que foi essa pandemia. E o excesso de gadgets, né? O excesso de celulares e tablets, enfim, vem aí uma geração muito ansiosa pela frente. Então, o seu desafio aí ao longo da sua passagem pela Terra vai ser bem, eu diria, forte, né? Um desafio muito uma responsabilidade intenso, grande. Luiz, a gente acabou se conhecendo, né? Na verdade, pela ansiedade. E esse é a minha missão. Eu entendo como um propósito de vida eu trabalhar com a psicologia, né, que é uma ciência do comportamento humano, para ajudar as pessoas. E realmente o Dopamina Cast, ele nasceu, essa ideia, justamente para a gente poder alcançar mais pessoas com a mensagem positiva da saúde mental, né? A gente fala de ansiedade, mas falando de ansiedade não tem como descartar a saúde mental, que faz parte do pacote. A ansiedade é apenas uma doença. E para a gente começar, para o pessoal entender, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, que eu fiz uma breve apresentação do Luiz, mas para o pessoal conhecer quem é o Luiz Maluf. O Luiz é o pai de duas crianças, a Júlia e o Lorenzo, de 12 e 10, marido da Bruna, casado há 17 anos. Estou no meio da comunicação no Brasil já fazem 25 anos. Comecei no Grupo Abril, MTV, aí vim para Caras há 20 anos atrás. E a gente foi crescendo o grupo, compramos a Contigo, Máxima, Aventuras na História, Hollywood Forever. Foi comprando algumas marcas e há 15 anos atrás, eu trouxe a Rolling Stone também para o Brasil e acabamos juntando tudo num grupo hoje, que é o Grupo Perfil de comunicação. Então, são 16 marcas, a maioria digital, só 3 impressas, mas todas 360. Esse é o resumão da coisa. A gente vai linkar isso tudo com a ansiedade ali na frente, porque, querendo ou não, o trabalho, né, é algo que gera muita ansiedade. Mas, Luiz, nas nossas conversas, desde que a gente se conheceu, a palavra ansiedade sempre apareceu, né? Até pelo Rui ser psicólogo, trabalho, o Luiz ser um ser humano, nós somos ser humano, está sujeito a esse tipo de coisa. Como é que tu vê a ansiedade, Luiz? Se ela te afetou de algum modo, a ansiedade chegou a bater na tua porta, de que jeito, se tu sentiu isso? Olha, como é que você entende a ansiedade? Primeiro, eu entendo que eu sou uma pessoa ansiosa, eu nasci ansioso. Então, se eu for olhar para a minha infância, para os meus desafios e para a minha genética, o que for, eu sei que é um fato. Eu sempre fui uma pessoa de uma mente acelerada, eu nem diria ansioso, uma mente mais aguçada, mais acelerada, né? E ao longo dos anos, a gente vem lidando com a vida do jeito que a vida se apresenta e você vai tocando, vai lidando com uma aceleração aqui, um pouco mais afobado ali, mais nervoso ali, até que chegou um momento na minha vida, foi quando houve uma grande quebra no mercado editorial de revistas, que praticamente a Abril parou de trabalhar e as bancas quebraram e o impresso caiu 70%, onde além de todas as ansiedades que eu já tinha normal, mas que era pouco perceptível, Rui, ela estava ali,
Mas eu achava que era normal você ser uma pessoa assim, sabe, acelerada. Eu não sabia que esse desconforto era causado por um pensamento acelerado. Então, por viver com isso durante muitos anos, para mim já tinha virado rotina. Até que ela aumentou. Então, quando teve esse problema na empresa, que eu falei, putz, como é que eu vou pagar minhas contas agora? Será que eu vou sair da empresa? Será que eu vou ter... Como é que vai ser? Começou a gerar mais incertezas, ela aumentou. E hoje eu sou grato por esse momento na minha vida, porque graças a ela ter aumentado, eu pude tratá-la. Porque senão... E entendê-la, né? Eu podia estar tocando a vida como um cara acelerado. Claro. Então falei, peraí, alguma coisa está errada. Eu estou tendo descargas de ansiedade, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou... Peraí. E aí eu fui atrás de tudo. Você foi uma das pessoas que eu fui buscar. Quer dizer, eu fui mergulhar no universo da ansiedade. Eu fui entender primeiro religiosamente o que eu podia fazer por mim. Estudei várias religiões, frequentei centros espíritas, Umbanda, fui em evangélicos, fui me formar em budismo tibetano, budismo japonês, para tentar entender qual é a relação da mente com espiritualidade, com a calma, né? Eu fui atrás de pessoas, psicólogos com a sua linha e com outras linhas, como o MDR, para ver assim, o que é essa mente acelerada, o que é estar no presente, por que eu não consigo viver de uma forma calma e estou sempre no futuro, né? Então, eu agradeço hoje, Rui, claro que foi uma situação muito ruim, desconfortável pra caramba, até para minha família foi ruim, porque putz, o Luiz não ficava em casa, não conseguia, eu corria 3 vezes por dia, Rui, pra você ter uma ideia. Eu lembro. 3 vezes por dia. Eu acordava de manhã, já estava ansioso, saía para correr, voltava na hora do almoço, na hora do almoço tomava um banho, corria, e à noite chegava em casa, eu estava tão acelerado que eu corria de novo. Até isso foi legal, porque eu consegui entender essa coisa da fuga e o ataque ou fuga, né? Essa reação do corpo. Quando você está muito ansioso, a fuga também, a corrida era uma forma de fuga, de eu botar para fora essa sensação ruim que eu sentia. E tudo isso virou percepção mental de corpo. Então hoje eu sou um cara muito mais completo, sempre vou ser ansioso, mas pouco ansioso, uma ansiedade assim, normal, vamos dizer assim, se é que existe isso, né? Graças a esse pico que eu tive, que fez com que eu parasse o jogo e falasse, espera aí, alguma coisa não está legal na minha cabeça. E só eu, Rui. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada junto contigo e com outras pessoas também, que seria injusto eu não citá-la, mas eu também não estou aqui para citar elas, mas só para dizer que foi um grupo de pessoas que me ajudou. No final fui eu que fiz a revolução em mim. No final você me ajudou, eu tive psiquiatra, eu tive personal trainer, mas a minha vontade de sair é o que fez com que eu ficasse bom de novo. Então essa luta, no fim, a vontade tem que ser muito, muito, muito tua mesmo. Sem ela, pode vir Rui, pode vir psiquiatra, você pode correr sem vontade. Nada vai ter um resultado realmente forte, porque a busca maior é essa tua mesmo. É você que vai fazer essa revolução em ti. Luiz, então eu até ia te perguntar agora justamente sobre isso. Sobre enxergar... Como o Luiz enxergou os gatilhos, como o Luiz enxergou o que estava prejudicando ele, mas tu já respondeu isso de uma forma muito interessante. E quando tu fala para mim, Rui, eu precisei passar por isso, que é horrível, mas me provocou mudanças. E essas mudanças se chamam autoconhecimento. Lembra, a gente falava muito sobre isso, que o que muda o ser humano é o autoconhecimento. E quando tu me fala... E Rui, podia vir o Rui, podia vir o Papa, podia vir qualquer pessoa, se não tivesse a minha ação... Sim. Porque assim, as pessoas procuram um psicólogo muitas vezes achando que um milagre vai acontecer. Achando que o Rui tem uma varinha mágica. Não tem. E aí são essas pessoas, muitas vezes, que até saem falando mal do profissional depois. Mas por quê? Porque ela foi ali à espera de um milagre. E na verdade não é o que eu converso com a pessoa, não é o que a gente conversava, e sim o que o Luiz fazia depois. E sim o que as pessoas fazem depois. O que tu faz com aquela informação? Né? O que tu busca? O que estás fazendo a mais do que conversar 1 hora com um psicólogo? É isso mesmo. É aí que está a diferença que as pessoas precisam entender. Né? Que eu não posso... O psicólogo é um intermediador. Então nós estamos aqui realmente para ajudar através do conhecimento, mas eu não posso tomar uma decisão pelo Luiz. É isso mesmo, Rui. Né? Então o Luiz precisa entender isso e tomar o passo à frente. E o Rui, como psicólogo, aqui me colocando como profissional,
apontar caminhos e dizer, Luiz, continua, tá legal, ó, identificamos de onde é que veio. E a gente sabe muito bem que por tu ter na genética já, que é uma das causas principais da ansiedade, das 4 causas, a genética é uma delas, certo. que tu falou, né? Eu sempre vim, desde que eu me conheço, por gente, eu sou acelerado. Potencializou por quê? Trabalho. Né? Então, assim, essa transição também para o digital. Também. Essa transição para o digital. Aí depois pegamos uma pandemia. Então, assim, o ser humano hoje ele tem que administrar na cabeça muitas responsabilidades. Porque ter família é responsabilidade. Né? Tocar uma empresa é responsabilidade. Ter o teu emprego é responsabilidade. Tu cuidar dos teus amigos é uma responsabilidade. Então, tudo na vida a gente exerce papéis. Como a gente está exercendo esses papéis? Como a gente está lidando com tudo isso? Então, Luiz, agora eu falando, não porque eu estou aqui na tua frente, mas eu sempre cito o teu caso sem citar o teu nome. Para algumas pessoas digo, olha, gente, eu tive alguns exemplos, mas eu conto nos dedos alguns que me chamaram a atenção, né, de pessoas que foram extremamente ativas. Eu me lembro que a gente fazia treinamento mental e tu ia lá e fazia com intenção. Eu tinha que te frear, eu lembro. Você tinha que me frear, exatamente. Até a corrida você falava pra mim, calma, não é assim, não vai 3 vezes por dia. Eu falava, mas Rui, você correr diminui a ansiedade, eu vou correr até amanhã. Parecia o Forrest Gump. O barato também, Rui, de tudo isso, né? É o que você falou da consciência, do aumento da consciência. A qualidade de vida aumenta tanto que você não quer mais voltar àquele estado. Então, eu faço a manutenção até hoje. Eu corro todos os dias, eu medito 20 minutos por dia, eu presto muita atenção em estar no presente, porque é um exercício constante você voltar para o agora e sair dos seus pensamentos, mas aprendi a fazer isso sem forçar a situação, porque quando você não tem consciência, você fala, bom, quero parar de pensar, então no futuro vou parar de pensar. Não vai parar. Não vai parar. Você tem que saber conviver com a sua mente, e é uma relação nova que você cria. Exato. É um amor novo que você cria por você. Então, assim, você para de bater nela e você para de querer mandar nela também. Você cria uma relação de amor. Peraí, você está agitada hoje? Por que será? Peraí, então vamos fazer uma coisa assim, o que você acha? Então eu vou dar um tempo aqui no trabalho agora, vou fazer uma respiração na minha sala, a gente já volta. Você trata ela como amiga, que é o que eu falo. Essa foi uma grande mudança para mim, eu parei de bater em mim. Por que você trata bem um amigo seu, você dá conselho e para você bate? Exatamente. Então, assim, esse barato, hoje eu não tenho mais medo da minha mente. Por exemplo, se ela está agitada, eu só percebo o movimento dela. Ela tem uma força muito grande. A gente não manda nela 100%. A gente consegue dar um passo atrás e observar o movimento dela e não comprar o que ela está falando. Agora, no meu caso, pelo menos você deve ter outros casos bem de pessoas que têm uma mente diferente e muito mais propícia a responder ao estímulo que a pessoa dá. No meu caso, é uma observação e acalmar ela de uma forma bem tranquila, sabe, Rui? Eu não brigo mais com ela. Eu me lembro dessa época. Tu brigava muito com a mente. E eu dizia, Luiz, calma, vamos desenvolver esse teu autoconhecimento. Então, hoje, falando contigo hoje... Rui, desculpa Não, te interromper. O que eu percebia naquela época, o que eu achava é que eu podia, num simples pensamento, pensar o que eu quisesse. Então, foi aí minha grande luta, entender como funciona a mente. Então, assim... eu estou pensando no trabalho agora à noite e não vou dormir. E não estou conseguindo dormir porque eu estou preocupado. Eu vou parar de pensar no trabalho. Não. Te trazia frustração, lembra? Me trazia frustração muito. Eu falava, eu não consigo parar de pensar, como é que faz? E aí que eu percebi, não é parar de pensar, é não dar mais atenção. A todos os pensamentos. Exatamente. Então, quando eu vi o pensamento do trabalho, o que eu fazia? Eu tentava meditar, ou eu ia ver um filme, eu parava primeiro de bater no pensamento. E segundo, de querer controlar ele, falando, você vai ser assim. Porque quanto mais eu repetia ele, eu não quero pensar no trabalho, o que acontecia? Pensava no trabalho. Mais no trabalho. Então, essa dinâmica, que eu falo que a mente é burra, mas obviamente é a percepção de uma pessoa que não tem conhecimento e nem estudo sobre ela. Eu falo que a mente é burra de uma forma bem ignorante, porque eu falo assim, você não é que você banda, né? Parou. Não é assim. Então, ela tem uma dinâmica própria que você tem que aprender, a se relacionar. Exatamente. É o autoconhecimento. Eu falo para as pessoas que a mente, ela realmente, ela parece burra muitas vezes. Por quê?
Porque a mente, ela nos faz criar hábitos Condicionados, né? condicionados. Nós nos condicionamos a alguns hábitos que se tornam rotina. Por que ela faz isso? Para economizar energia mental. Então, na verdade, ela é inteligente. Só que essa economia de energia para não te cansar e te deixar disposto, nos joga na zona de acomodação. Ah, tá legal. Todo dia eu faço a mesma coisa. Beleza. Chega o final de semana, eu tô legal. Então, se a gente quer ir para um próximo nível, a gente precisa se esforçar. E esse esforço, essa mudança é que não é confortável. Mudar não é gostosinho. Só que eu lembro muito bem, a gente, lógico, né? Estamos falando do teu caso porque estamos aqui conversando, mas eu lembro muito bem desse teu início, dessa tua transição para aceitar o autoconhecimento. Sim. E como tu foi intenso nessa busca. Muito. Tu lia, tu fazia os exercícios mentais, os mantras, a repetição. Os cadernos, quantos cadernos eu preenchi de textos? Tudo. Tanto textos positivos quanto textos do que estava na minha mente para que é um processo que eu achei muito interessante. Eu falava, não é possível que isso vá funcionar. Eu falava, não é. Treino e repetição. O simples fato de escrever num caderno o que está passando pela sua cabeça, eu não sei o que é, mas parece que sai da tua mente e vai pro papel aquilo e dá um certo alívio. Eu não sei o que é, mas eu sei que funciona. É isso, é faxina mental. Então, faxina mental aí, ó. A gente chama de terapia da escrita, que é o quê? Luiz, a gente só consegue esvaziar a mente falando ou escrevendo. Aí, ó. Porque ninguém vai abrir a tua cabeça para tirar os teus pensamentos. Eu cheguei a escrever vários cadernos. Por quê? Funciona, Rui. Essa faxina que você Isso aplica, é científico, então, isso é científico. Funciona mesmo. E eu lembro muito bem dessa época que aí eu tinha que te frear na questão de atividade física. Muito. Tu queria meditar 1 hora. Exatamente. Lembra? Também. Aí eu falava, Luiz, entre o veneno e o remédio tem a dose. Exatamente. Nós temos que... Rui, mas qual é a dose? Quer dizer, tu tens que achar essa dose. Exatamente. É aquela dose que não te cansa, mas que te satisfaz. É verdade. E entender que tu tá depositando ali na conta corrente da saúde mental. É verdade. Tá sendo computado. Ah, mas parece que não fez efeito. Mas tá fazendo. É verdade. E aí tu foi achando esse ponto de equilíbrio. Interessante você tá lembrando isso para mim, Rui, também. Uma coisa que se eu pudesse voltar o tempo e me dar de conselho para mim, depois que passei por tudo isso, paciência. Ela palavra... Uma palavra virtude, né? Nesse momento você tá agitado, você tá desconfortável, você tá insuportável, você tá irritado, você não tá uma pessoa gostosa de conviver... E você precisa encontrar paciência com você e esperar o processo. É o que você falou, plantar de forma comedida, mas constante e esperar o processo acontecer. Não vai acontecer conforme você quer. Ele vai acontecer, mas no momento certo dele, que eu não sei se é o momento de Deus, não sei se é o momento da tua evolução natural, mas eu sei que ele tem um momento certo para virar a chave. E seja persistente, comedido, que é uma palavra interessante que você... Porque um cara como eu, que sou obcecado por resultado e tudo mais, estava perdendo a mão em querer chegar ao ápice de todas as... Estava numa competitividade com a tua mente. Exatamente. Então, assim, a paciência também nessa hora... Tô ansioso? Putz, não tô passando de areia, tá? Ok, vai melhorar, calma. Faz o que tem que fazer, vou dar uma caminhada, vou tentar ler um livro. Não deu? Não deu. Além de paciência, ser bacana com você. Não deu para ler o livro, porque é difícil você ler um livro, por exemplo, quando você está ansioso. Não deu para ler o livro, não é aquele, putz, que horror, não consigo ler o livro, ferrou minha vida, agora não consigo mais. Não, ok, hoje eu não consigo ler o livro. É esse tom que você tem que ter. É o autocuidado. Com você, esse tom. É o autocuidado. Não bater em nenhum momento. Mas aí está o erro de 95% das pessoas que sofrem psicologicamente. Eu errei muito nisso. É a autopunição. Eu errei muito. As pessoas se cobram demais e se punem. Mas tu falou, Luiz, coisas que eu peguei mais no início da nossa conversa, tu falou sobre a manutenção. Ah, sim, foi. Porque o que acontece? As pessoas, elas vêm obcecadas pela cura. Rui, me cura. Rui, me tira isso. Rui, aí olha que interessante, Luiz. Rui, como eu faço para não ter mais crise de ansiedade? Aí eu devolvo a pergunta e falo, não é como, é por que você tem ansiedade. Tá fazendo a pergunta errada. Certo. Você quer tratar o efeito do negócio. Não. O grande problema, a raiz do problema é na causa. Então vamos identificar os porquês primeiro, para depois a gente montar um como eficiente. Mas elas querem na hora. Então, junta já agora com o que tu falou agora no final. Entender que é um processo. É um processo.
Eu sei que a pessoa já está impaciente, que é Então. horrível, mas quanto tempo já está assim? Aí agora quer resolver da noite para o dia? Não é assim. Existe um processo e esse processo é onde a maioria não vence. Por quê? Porque ele é simples, mas não é fácil. Não. Por causa da constância. Constância. Treinamento e repetição. Você, nos primeiros meses ou dias, eu não me lembro, você não vê resultado nenhum. Você fala, isso aqui não funciona. Então, assim, constância, persistência, fé no processo e volto a dizer, paciência, Rui. E, Luiz, entender, olha só que interessante, entender que não é cura que a gente está atrás. Porque a cura, tu tá querendo dizer que tu quer chegar até determinado lugar e pronto. Só que a cura não se sustenta se tu pensar só em cura. Tu tem que pensar em evolução. Então, se você pensar assim, não, eu quero evoluir como ser humano, a cura vem naturalmente. Se eu mudar como ser humano, se eu me entender um pouco mais, se eu refletir sobre o que acontece, poxa, eu não consegui ler um livro. Tudo bem. Por que eu não consegui? Porque eu não estou bem. E eu posso não estar bem um dia. Exatamente. Né? Eu posso me sentir mal um dia. Não tem problema nenhum. Nós somos dotados de sentimentos. Então, isso acontece. Agora, Luiz, como é que era a tua vida? Hoje tu consegue fazer, eu acho, esse apanhado. Como é que era a tua vida com ansiedade? Né? E o que tu deixava de fazer por conta desta doença chamada ansiedade? Olha, Rui, a vida com ansiedade é uma vida pouco saborosa. Isso que eu posso dizer. Você deixa você vai para a praia, mas você já está querendo sair da praia. Você vai dormir, mas você já quer acordar. Você está almoçando, mas você está pensando na janta. Então, o prazer do dia, ele começa a minguar. Porque naquela situação que você deveria ter um prazer ou um conhecimento, uma sabedoria, adquirindo alguma coisa, você não adquire porque você está projetando algo ou já esperando o próximo passo. Então, eu acho que o sabor da vida muda muito quando você percebe que é aqui e agora, sabe? E esse esforço do aqui e agora, ele é também, volto a dizer, diário e para o resto da vida. Tá comendo uma bala? Sente o gosto da bala. Vai tomar uma água? Toma água devagar. Você vai querer tomar rápido, mas pense em tomar devagar. Essa atenção e consciência para situações normais. O seu funcionário quer falar com você, presta atenção no que ele está falando. Olha no olho dele. Estar presente, né? Você está guiando na estrada, presta atenção só na estrada, na textura do volante, na velocidade que você está. Esteja presente. Então, essa presença dá uma super... Eu gostei da fase faxina mental, nas projeções, né? Tanto negativas quanto positivas, nas expectativas. Então, essa volta para o presente também é difícil, é trabalhoso, não é da noite para o dia, é um processo mental, neurológico que leva tempo, mas é o que você acabou de dizer também, cada dia se dá um passinho para encontrar esse sabor do dia. Porque, Luiz, a vida, ela é agora, né? É aqui, ó, nesse podcast aqui, a gente conversando, porque o que acontece? O passado é memória. Memória, né? O futuro é ilusão. O futuro não existe. Quem é que consegue pegar o futuro? Não, ninguém. Então, onde é que a gente tem que estar? Onde é que a vida exatamente ela está? No agora. E é onde as pessoas têm a maior dificuldade de viver o presente. Então, eu sempre falo, não ter ansiedade é aprender a viver o agora. É aprender a se concentrar. Tu lembra, Luiz, dos exercícios que eu te dava de concentração? Lembro. Muito simples. Muito. Luiz, para na sinaleira. Muito. Com o teu carro, que essa sinaleira de São Paulo, né? Às vezes o cara envelhece na sinaleira, né? Para na sinaleira e presta atenção em um ponto. Ou num animal, ou numa pessoa, ou naquelas pessoas que estão ali fazendo malabarismo. E não tira o olho dela. Isso é exercício de concentração. Exatamente. Porque a gente precisa aprender a saborear o momento. Não é só uma comida, né? Mas saborear o momento. Esse momento que nós estamos aqui, trocando uma ideia, que vai ajudar muita gente que está nos vendo, vai ajudar, vai trazer uma mensagem importante. Talvez um despertar para a saúde mental já se uma pessoa que estiver assistindo despertar esse desejo, essa vontade de cuidar da saúde mental, eu vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza que tu também vai ficar muito feliz. Muito. Porque, pelo que eu te conheço, Luiz, né? Pela nossa amizade, eu sei que tu é um cara
né, vamos chamar assim, de uma alma muito branca. Tu pensa muito no próximo. A gente conversou muito sobre isso. Né? Porque o segredo da vida é servir ao próximo. A gente veio aqui para servir de alguma forma, né? Tanto no trabalho, na amizade, na família, né? E eu vejo isso muito em ti, Luiz. Obrigado, Rui. Eu acho que não é nenhum mérito meu. Eu acho que eu vou repetir o que falou Marco Aurélio, o filósofo, que não é bom para o enxame, não é bom para a abelha. Então, eu acho que é por aí, Rui. Eu acho que enquanto a gente conseguir realmente nos entender como um todo, como todos um mesmo, e ajudar o próximo no que for, do que der. E no caso, foi a ansiedade, né, o nosso ponto de encontro. E ela é muito, muito... A gente está falando aqui de uma forma... Eu estou falando de uma forma calma, mas foi realmente dias de luta, né? Foram dias difíceis. Foram. Né? E assim como você, eu vejo isso todos os dias, né? Infelizmente vai aumentar. Em níveis leves, às vezes, em níveis muito crônicos, né? Eu acho que tu chegou num nível também que tava atrapalhando muito a tua vida, muito. Pessoal, profissional. Muito. E não tem, a gente precisa cuidar. A pessoa que acha que vai passar a vida inteira ilesa, infelizmente ela está enganada. Né? Em algum momento, se tu não cuidar do teu maior patrimônio, que é a mente, você vai ter problemas. Né? Então, não busque psicólogo só quando eu tenho problema. Né? O autoconhecimento ele é para a vida inteira. Então, a gente está aqui nesse mundo para caminhar, não para chegar em lugar nenhum. A gente está aqui nesse mundo para ser melhor do que ontem. E o que mais importante que você cuidar de você? O que tem mais importante que você... A busca de evolução, já alguns não buscam, tudo bem, mas a busca do seu bem-estar não tem nada mais importante. Quer dizer, você tem que ir no psicólogo, mas eu tenho uma reunião. Desmarca a reunião, cara. Vai no psicólogo. Eu tenho que correr, mas hoje de manhã eu vou no shopping, não sei, vou fazer outra coisa, não importa. Vai correr de manhã, vai fazer sua ginástica de manhã, vai fazer sua meditação depois do almoço. Mas depois do almoço eu já tenho um encontro. Pede para esperar 10 minutos, medita 10. É essa atenção e esse carinho contigo que vai fazer com que você também ajude a cuidar dos teus. Porque se você melhora e evolui como ser humano, os teus filhos e os teus parentes e os teus amigos também sobem contigo, eles te acompanham. Então pense em cuidar primeiro de você, da sua saúde. Depois você cuida do teu filho, que se você se eleva, eles se elevam junto contigo. Claro. É o que eu falo para as pessoas. Às vezes eu faço a pegadinha. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Meu filho, minha mãe, meu pai. Não, é você. Então, é aquela história da máscara do avião. Se cair as máscaras no avião, você vai botar em quem primeiro? Em você ou no seu filho? Você. Aí todo mundo fala, meu filho. Não. Primeiro em mim, porque se eu não tiver ar, eu não vou conseguir ajudar ele. Então, as pessoas não entendem que a prioridade sou eu. Isso é um egoísmo do bem, eu falo. É o egoísmo do bem, é você cuidar de você mesmo. E, Luiz, tem estudos científicos que dizem que 1 hora do dia, 1 horinha, gente, para você dedicar para você, você já vai estar fazendo a manutenção mental. Imagina. Já vai estar cuidando da sua saúde mental. Então, um dia, 1 horinha que você tira para fazer uma atividade física, para ler um livro, para ver uma série, para conversar com um amigo, tomar um café, qualquer coisa que você fizer por você, já está fazendo muito. Entendi. Porque hoje a gente... Como é que é a vida hoje? Tudo pelos outros. Né? A gente está sempre... Não, eu tenho que chegar, senão eu vou me atrasar, o cara não vai gostar. Eu vou não sei o quê porque tem uma reunião. Eu vou isso... Quer dizer, sempre o outro, nunca eu, primeiro. Então, isso que tu falou é muito importante. Calma, ele pode esperar 10 minutinhos, eu aviso. Vai dar tudo certo, não tem problema. E dá, Rui. Né? E dá tudo certo. E dá. Né? Então, Luiz, assim... Quando tu buscou entender a ansiedade e botou um ponto ali e disse assim, agora eu quero mudar. Quando tu fez isso, o que realmente te trouxe resultados? O que me trouxe resultado, Rui, eu acho que são os sinais vitais que todo mundo precisa ter regulado, vamos dizer assim. O meu sono... Estava ruim, eu regulei o sono. A minha ginástica eu não estava fazendo, comecei a fazer e procurei me alimentar bem. Então, assim, como eu não tinha ainda recursos conscientes de como lidar com essa situação desagradável, eu fui estudar qual é a base de tudo isso. Então, eu acho que
o pontapé inicial, Rui, que eu não sou psicólogo, mas assim, eu vou falando por experiência própria, é você fazer o primeiro básico, que é como é que eu vou dormir bem, vou me alimentar bem, vou fazer minha ginástica e, se puder, tomar um sol, que são coisas da natureza, né, que estão aí. O que eu posso dar? O primeiro chute que eu acho que tem que dar é esse, é equilibrar esses três, o sono, Pilares. os 3 pilares. Que legal. Então, essa é uma percepção. Porque o que Mas que muito particular, hein? Não é dizendo que é estudado nem nada. Mas, de um modo geral, Luiz, saúde mental, resumindo, o que é saúde mental? É como você enxerga o seu mundo, né? Não é o mundo tá aí. Se o Rui desaparecer do mundo hoje, o mundo vai continuar igual, né? Agora, qual é o meu legado? O que eu deixei aqui? Né? Qual foi a mensagem que eu deixei aqui? Então, isso é que eu tenho que ter como uma preocupação, talvez, como um objetivo, como um propósito. É o meu legado aqui. Porque saúde mental é a forma que eu percebo. O que aconteceu contigo foi, tu começou a perceber o teu mundo diferente. Exatamente. Tu começou a abrir um pouco o teu mundo. É a perceber que tu poderia agir diferente em determinadas situações. Tu começou a perceber diferente sobre a tua mente. Então, isso é a mudança acontecendo. Então, o primeiro passo é o aceitar, né? É o aceitar. Eu sempre falo que tem os 3 pilares da saúde mental. Aceitar, querer e agir. Não pode engalhar em nenhum deles. Entendi. Né? O aceitar foi muito importante. Porque você está numa situação tão vulnerável e você não quer aceitar que aquilo está acontecendo com você. Você fala, mas eu estou bem, tenho saúde, minha família está ótima, sei lá, tenho emprego. Enfim, você não consegue enxergar, claro, não fica claro para você o que está acontecendo para te deixar daquele jeito. E aí você começa a ver que é muito mais profundo. Mas volto a dizer aquela frase, foi muito bom, Rui, no final. E eu agradeço hoje. Porque a minha transformação para uma pessoa melhor veio a partir desse problema que eu tive. Sim, e das tuas atitudes. Luiz, você acredita que possa de fato existir uma vida mais feliz sem ansiedade? Com certeza. E aliás, já dobrando aí a pergunta, o que é felicidade para o Luiz? Vamos lá. Rui, eu acho que uma vida feliz é uma vida virtuosa. É uma vida onde você tem o sono dos justos, que eles falam, né? Você veio para o mundo por algum objetivo e você entrega esse objetivo, né? Desse cumprimento que não sei, que o universo cobra de ti, né? Então, eu acho que é uma vida virtuosa, uma vida em que você busca sempre evoluir. E como ser humano, não estou falando evoluir em outro sentido, evoluir como ser humano mesmo, isso. Na bondade, no amor, na fraternidade, enfim, nos valores virtuosos do ser humano. Então, se você está nessa linha, é muito difícil você não ser feliz, Rui. É muito difícil. Pode cair o mundo, mas você tem uma segurança e uma paz dentro de você e um cumprimento da sua tarefa na Terra, que na minha percepção, para o Luiz, está dando muito certo. O Luiz está dando certo. Porque a incerteza está aí, Rui. Não existe um mundo de certeza. Então, assim, se você achar que você não vai lidar com dor, com incerteza, você primeiro está entrando num jogo que não tem como jogar. O mundo tem dor e tem incertezas. Agora, se você consegue ver um propósito maior pela sua passagem e conseguir trilhar um pouco desse caminho, as incertezas e as dores continuarão, mas você tem um norte para seguir. É só isso, na minha opinião, a definição de felicidade. Muito interessante, Luiz, porque aí a gente entra no que a gente estava conversando anteriormente sobre redes sociais, comunicação. Hoje, isso que tu falou para mim agora é o mundo real. O mundo real, ele é, de fato, um desafio. É gostoso viver? Mas ele é um desafio. E os desafios estão aí para quê? Para a gente aprender, superar, evoluir como ser humano, para a gente viver dentro dos nossos valores e princípios que todos nós temos, e isso é inegociável. Então eu também acredito que a felicidade ela é um estado mental que a gente adquire através desse autoconhecimento, de eu me entender e saber o que é bom para mim e para quem está ao meu redor. Eu acompanho, sou testemunha dessa tua evolução do autoconhecimento como pessoa. E eu vejo que tu afiou muito bem, tu ajustou o foco dessa tua percepção, né? Eu vejo que tu entendeu
que a evolução é o grande segredo. A busca da paz é o grande segredo da gente estar aqui. Todo ser humano está nesse mundo para ter paz, Luiz. A verdade é essa. Ninguém quer se incomodar. Ninguém quer ter problema, apesar de que a gente vai ter, né? Problema ou desafio, depende como a gente quer encarar isso, né? Como problema ou como desafio. São coisas diferentes. Mas o que tu falou é muito interessante, porque hoje as pessoas estão carregando um fardo, né? E hoje as pessoas estão buscando um mundo ideal que não existe. O mundo ele é real. Então, não é porque eu tenho um problema para resolver que a minha vida não presta. Agradeça aquilo ali que tu tens um desafio para ser esperado. Como hoje tu agradece ter passado por aquilo que foi terrível, mas que te trouxe até aqui. Exatamente. Que te fez crescer como pessoa muito, muito. Então, assim, as pessoas não estão entendendo isso. O mundo não é o mundo do Instagram lá que a gente vê. Aquele lá é o mundo ideal. Ou seja, é o que as pessoas idealizam. Todo mundo é bonito, todo mundo está em lugar maravilhoso, todo mundo tem uma vida maravilhosa. Ninguém posta boleto atrasado no Instagram. Ninguém posta uma desgraça no Instagram que aconteceu com ele. Com a dos outros até posta, mas com a dele não. Ah, não. Então ninguém quer mostrar os bastidores. Né? Na internet as pessoas só mostram o palco. E isso que está trazendo um veneno para a mente. Porque as pessoas elas estão achando que a vida é aquilo ali. Ó, meu Deus, olha lá o fulano, ó. Putz, eu aqui estou muito longe daquilo. Mas ela não sabe as lutas daquela pessoa. E eu não sou contra a pessoa publicar coisas legais no Instagram. Ela pode publicar. O que eu não posso é eu fazer o julgamento daquilo. Ô, Rui, eu vou até um pouco mais longe. Não é só o julgamento. Eu acho que, além de fazer o julgamento... Tem a comparação também, né? Não, temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Volto a dizer, o cuidado com você parte por aí também. Eu, infelizmente, deixei de ver Jornal Nacional que eu assisti minha vida inteira. Por quê? Porque as notícias sobre a polarização estavam me fazendo mal. Só que eu só percebo que está me fazendo mal depois de uma sensação ruim. Mas espera aí, se está me fazendo mal, eu preciso daquela notícia para mim? Espera aí. Então, assim, tem gente que passa o dia inteiro assistindo programas policiais de tiro e tudo mais. Você quer que a sua mente seja saudável? Você passa o dia inteiro se alimentando com esse tipo de conteúdo? Então, eu acho que parte também do ser humano tomar cuidado aonde ele vai pescar o dia inteiro para a mente dele, sabe? Se você passar o dia inteiro vendo rede social e coisas fúteis o dia inteiro, eu acredito que a sua mente não consegue tão rapidamente fazer uma limpeza e ela acaba consumindo uma coisa ou outra ali e você vai ficando num estado mais depreciativo, mais ansioso ou você vai se comparando sem querer, sem ser um cara invejoso, sem nada. Então, assim, temos que tomar cuidado com as armadilhas. Rede social, tudo em excesso é ruim. Rede social um pouco é bom, é ruim, muito ruim. Tudo é... Aliás, tudo, né? Você, sei lá, o Jornal Nacional, os jornais da TV estão me fazendo mal? Para! Eu leio o jornal de manhã e está me deixando deprimido? Para! Vai consumir coisas positivas, então. Vai tentar olhar o outro lado do copo. Tem que tomar muito cuidado com isso. O negativo vende, você sabe. Muito, né? O que vende, né? O negativo a desgraça, vende. Né? O sensacionalismo. Os indicadores de algoritmo já demonstraram que o engajamento é muito maior no ódio. Então, assim, se o engajamento é maior no ódio e eu estou no meio desse mar aí, peraí, deixa eu saber para onde eu vou. Né? Se eu estou consumindo esse tipo de distribuição de mídia, né? De rede social ou o que for. Temos que estar atento a isso, entendeu, Rui? As pessoas, elas... Porque a gente é o que a gente se alimenta, né? Então. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então as pessoas realmente elas estão se alimentando de notícias ruins e querem ter uma vida feliz, maravilhosa? Não vai ter. Por quê? Porque a gasolina dela está sendo aquilo ali. Então tudo em excesso é demais. Você pode bisbilhotar a rede social? Claro que pode. Lógico. Agora ficar o dia inteiro naquilo, não. Porque você vai comparar a sua vida com a... É o que tu falou, não é nem pela inveja, né? Isso é automático do ser humano. Ele vai acabar comparando em algum momento. Agora, é isso que você quer para sua vida? Pode ver, passa 2 horas no Instagram, você vai sair um pouco desconfortável. Você pergunta, por que eu estou me sentindo desconfortável? Faz uma reflexão. Tem uma psicóloga ótima que um dia falou uma frase, o livro começa quando você fecha a página dele, né? E eu achei interessante essa percepção dela sobre como se lê um livro, né? Que pra gente não é só pegar e ler um livro, né? Você tem que estar atento, você tem que estar lá. E o que você faz com aquele conteúdo depois?
as ligações neurais, as comparações, os entendimentos, depois é a contaminação daquele conteúdo em ti. Então, isso vale também para as redes sociais, entendeu, Rui? Como é que eu estou me contaminando? Entendeu? Quando eu fecho ela, que ligações fazem lá dentro? Eu não enxergo todas. Então, assim, temos que tomar cuidado com o que a gente consome. E aí vem a reflexão, Luiz. Porque, assim, o que tu estás falando agora seria de uma pessoa que... Putz, eu estou me sentindo mal, por que será? Ela não consegue fazer essa ligação de que foi porque ela ficou se alimentando de um monte de coisa ruim. Então, isso é autoconhecimento. Agora, o que acontece, né? As pessoas precisam entender... Existe aquela frase muito famosa, o erro é o grande professor. De fato é. Mas tem uma vírgula aí no meio que as pessoas não estão entendendo. O que é essa vírgula? O erro é o grande professor desde que você reflita sobre o que você errou. É verdade. Porque se você não refletir sobre aquilo, você vai errar de novo. Você não aprendeu nada com aquilo. E aí sim você tem um problema. Agora, se você pega um erro e entende que aquilo é um obstáculo, um desafio, você vai aprender algo com aquilo. Então está faltando no ser humano parar para pensar. Hoje a gente não para mais para pensar, Luiz, porque o que acontece? Quando você tem um tempo livre, o que a gente faz? Se joga no sofá e celular. É isso mesmo. Então a gente não para dizer, não, vou ficar quietinho. Como era antigamente. Eu vivi nessa época, eu tenho 41 anos, então eu vivi na época que não tinha celular, obviamente, eu já tinha 20 anos. Então não tinha, eu ficava dentro de casa no meu quarto, ou eu lia um livro, olhava para as paredes, ou dormia. Isso mesmo. Então era isso. E hoje, infelizmente, com as redes sociais, com os celulares e o volume de multimídia neles, as crianças e até nós estamos tendo o cérebro hiperestimulado. Não existe esse momento de você realmente não fazer nada. E esse excesso de estímulo vai vir uma conta, como eu já disse no começo do nosso bate-papo, infelizmente muito alta aí pela frente. E Luiz, este não existe mais não fazer nada, porque as pessoas acham que não fazendo nada elas são inúteis. Elas estão com esse sentimento de que, meu Deus, como eu sou inútil, estou aqui. Quer dizer, eu não me permito ficar meia hora deitado no sofá porque eu sou inútil, porque eu sou vagabundo, porque eu sou preguiçoso. Não. Então tá faltando um pouco essa sensibilidade. Agora, Luiz, não tem como a gente falar de ansiedade sem vir para o mundo corporativo também. Sem vir para a empresa. Por quê? Você não sai de casa e fala assim, bom, agora eu vou deixar minha ansiedade no armário aqui e vou trabalhar. Tchau, quando eu voltar a gente conversa. Não. Você vai trabalhar com a ansiedade. Então, assim, como é que você, Luiz, como empresário do setor da comunicação, né, que é tudo hoje para a gente é a comunicação, a gente tá uma notícia lá na China, em segundos está aqui. Então, como é que você, como empresário da comunicação, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê a ansiedade, por exemplo, nos colaboradores aqui do Grupo Perfil, ou nas empresas que você vê, nos empresários que você conversa por aí, nas pessoas que você tem contato? Como é que você vê isso, esse cenário hoje? Rui, eu vejo um cenário muito ruim e uma tendência de piora muito grande. Infelizmente, essa rapidez da informação para o empresário, não importa qual ramo, né, fez com que as decisões tenham que ser tomadas com muita rapidez e com pouco esmero. Então, você acaba tomando decisões muito rápidas. Sem pensar muito. Sem pensar muito. E isso gera um passivo lá na frente muito grande, porque você está sempre correndo atrás de tomar decisões cada vez mais rápido. E para isso você vai se aparelhando de mecanismos para você dar a resposta. Já tem o WhatsApp do grupo, o grupo não sei o quê, e o grupo do financeiro. Então, assim, esse excesso de rapidez não foi bom para o empresário. Essa velocidade, né? Não. Então isso está impactando na produtividade diretamente. Está impactando na produtividade e na qualidade, na minha opinião. Qualidade também. As pessoas estão mais rasas, né? Então, porque você não tem tempo para elaborar uma boa resposta também. Nem preparar um contrato, Rui Bom. Já vem pronto, já tem que chegar amanhã. Até o advogado hoje não tem mais tempo para preparar um contrato. Exatamente. E, Luiz, você teria algum episódio assim que você gostaria de falar que a ansiedade te trouxe algum prejuízo assim de fato? Por exemplo, nessa época tal, realmente a ansiedade ela pegou. Esse fato
Pode ser profissional, pessoal, que tu lembra assim que realmente causou um estrago assim. Eu posso até, eu fiz a pergunta, mas eu posso te ajudar nessa resposta porque a gente conviveu um período aí e eu lembro muito bem que aqui no profissional isso acabava te afetando, né, bastante, né? Eu não sei pontuar exatamente a situação, mas foi muito ruim, Rui, porque você imagina ter um chefe ansioso? Você imagina que coisa ruim que deve ser? Um cara que quer tudo para ontem. O que era para ontem, ok, mas tudo que era para demorar uma semana está pronto em um dia. Então, além do processo que já existe nos dias de hoje, ele acelerar esse processo, sendo que então as pessoas começam a ficar ansiosas também embaixo de você ou ao seu lado. Por quê? Você começa a impor um ritmo de trabalho muito acelerado por causa da tua mente sem perceber. Sim. Então, é nocivo para a empresa inteira, né? A empresa inteira começa a sofrer. Ou as pessoas que participam do seu ciclo na empresa, porque a demanda não tá normal, o volume de pedidos e de entrega. Então, começa a sobrecarregar e começa a gerar ansiedade em outras Aumento pessoas. de metas absurdas. E eu sempre falo, as pessoas me perguntam, Rui, a ansiedade é contagiosa? Eu falo, olha, ela não é viral, nem bacteriana, mas ela é contagiosa, através do comportamento. Concordo. Então, se o teu líder se comporta de uma forma ansiosa, a tendência é que quem está ao redor, quem está junto no barco, vai também desenvolver algum tipo de ansiedade. Luiz, você acredita, porque eu tenho uma visão como profissional disso, e eu queria saber da tua visão como pessoa, como empresário. Tu acredita que ainda exista muito preconceito com relação à psicologia, à ansiedade, as pessoas admitirem que estão doentes ou que elas estão passando por um problema? Você acredita que isso aconteça com muita frequência? Por quê? Muitas vezes dentro da empresa, Luiz, eu tenho feito algumas palestras corporativas e eu percebo que as pessoas têm medo de falar o problema com medo de ser demitida. Com certeza, ou fragilidade. Eu sou frágil, então. Então, tu ainda acha que existe muito esse preconceito? Porque esse preconceito da psicologia, esse mito que se criou, essa coisa que se criou ao redor da psicologia, que é coisa para louco. Meu Deus, ele está indo no psicólogo. Sim. Tu acredita que isso ainda exista muito forte nos dias de hoje, 2022, final aí de 2022? Infelizmente, sim, Rui. E eu não culpo totalmente a sociedade. Eu acho que é também um processo de sobrevivência do ser humano. Ele está empregado, ele recebe dali o sustento dele e ele fica com medo de perder aquele emprego por estar sendo visto como uma pessoa doente, porque é uma doença, né? Então, eu acho que existe o preconceito, sim, da pessoa não se aceitar doente, existe o preconceito da sociedade em apontar o dedo para aquela pessoa como se ela fosse diferente completamente, de alguém. Completamente inábil para nada, que não é verdade. Agora, existe também um processo humano, né, aí de sobrevivência da pessoa não querer expor essa fragilidade com medo de perder o emprego, porque a ansiedade com certeza contribui para um mau funcionamento das suas relações e da sua qualidade como profissional. Isso é um fato. Ô Luiz, e como empresário, o que tu enxerga das outras empresas, de modo geral, das empresas no Brasil? Tu acha que as pessoas, os empresários, os líderes, eles estão olhando para as pessoas, para os colaboradores, com esse olhar humano? Tu acha que isso melhorou com esse olhar de cuidar da saúde mental, de zelar pelo aquele bom funcionário que de repente não está produzindo mais como ele produzia, mas tu acha que as pessoas estão entendendo que essa pessoa precisa de ajuda, por exemplo? Olha, Rui, eu acho que os casos de ansiedade explodiram tanto nesse país, tanto, que o empresário que tem parente, ou amigos, ou convive com uma situação com alguém com ansiedade, a sensibilidade vai fazer com que ele olhe com outros olhos para esses funcionários. Eu acredito muito no ser humano, no brasileiro, e infelizmente esse é o mal do século, né? A ansiedade. Então, assim, se a pessoa já passou por isso, então com certeza ela vai olhar e falar, peraí, deixa eu ajudar esse cara aqui, porque dá para sair dessa e a coisa deve estar bem ruim ali, porque é uma situação muito desagradável. Então, essa contaminação ruim que aconteceu da ansiedade
tem esse outro lado de trazer esse benefício das pessoas terem um pouco mais de cuidado com quem tem, né? E a ansiedade no Brasil, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Então, assim, no mundo hoje existem 264 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Ou seja, são pessoas que buscaram ajuda. Fora as que não buscam, as que não aceitam, as que não sabem, as que não têm condições. Então, esse número é muito maior. Só no Brasil, são 19,6 milhões de pessoas diagnosticadas. Aí, para mim, é o dobro ou o triplo. Se a gente pegar essas pessoas que não sabem, que não têm condições e tudo mais. Então, realmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E quem contribui muito para isso é a pandemia, né? Passamos aí um período totalmente inusitado aí, né? E passamos... Quem não sabia sobre ansiedade ficou sabendo, né? Hoje temos muitos experts em ansiedade por conta da pandemia. As pessoas se mostraram muito a sua ansiedade durante a pandemia, né? E atrapalhou em vários setores. O profissional, principalmente porque home office. Pessoas que não estavam acostumadas a ficar em casa. Com certeza. Então, o número de separação, divórcio aumentou demais no Brasil por conta disso, né? As pessoas passaram a se relacionar à distância. Apesar de já estar distante, né? Por conta da internet, hoje a gente fala com a pessoa que está lá na outra sala pelo WhatsApp. Mas assim, a pandemia parece que deu aquela sensação da prisão, né? Deu mesmo. Deu aquela sensação de que não, eu não posso. Então, o eu não posso faz a ansiedade estourar, né? E os números são assustadores hoje. E infelizmente, a tendência é piorar. Mas, por isso que eu te fiz aquela pergunta do olhar profissional, porque a gente passa a maior parte do tempo, Luiz, trabalhando. É verdade. Não é em casa. Não. É trabalhando. Então, se eu não me sentir bem onde eu estou trabalhando, alguma coisa errada. Agora, você acha que... O que falta, Luiz, para as pessoas aceitarem e buscarem ajuda? Por exemplo, o que você acha no âmbito profissional? O que falta para o colaborador ir lá no setor de RH e dizer assim, olha, gente, eu estou precisando aí de uma força aí, eu não estou legal. O que tu acha que está precisando para as pessoas destravarem isso e realmente buscarem ajuda sem ter vergonha, sem ter medo? Olha, Rui, essa é uma boa questão. E eu acho que tem que partir da empresa esse canal aberto, sabe? Deixar claro na comunicação para os funcionários de que nós estamos aqui juntos, somos um time, para o bom e para o ruim, e caso você tenha algum problema, estamos aqui para escutar. Eu acho que a empresa tem que abrir esse canal com o funcionário, não esperar que ele tenha que bater na porta, mas deixar claro que a porta já está aberta para a hora que ele quiser. Legal. E na vida pessoal também, né? A pessoa não precisa só passar... Como eu falei, nós temos um CPF só. É lógico que nós exercemos vários papéis durante a vida. Quando eu estou no trabalho é o Rui psicólogo, quando estou em casa é o Rui pai, é o Luiz pai, é o Luiz amigo. Isso são papéis que a gente exerce, então a gente precisa equilibrar isso, né? Então fica até um recado para as pessoas que estão escutando. Não tenham vergonha de buscar ajuda. Independente se for dentro da sua empresa, se for fora da empresa, busque ajuda. Isso não é nenhum sinal de fraqueza. Isso não é nenhum sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, isso demonstra a sua fortaleza que tem aqui dentro. Porque isso é sinal de que você está querendo o quê? Buscar ser melhor, buscar evoluir, buscar ter saúde mental. Porque saúde mental hoje é ter paz. É isso mesmo. Saúde mental hoje é ter qualidade de vida. Se você não tem qualidade de vida, você não tem nada. Não mesmo. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Né? Então, assim... eu escrevi, até vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho sobre o meu livro. Eu escrevi esse livro aqui, né, que é o livro Mais Forte que a Ansiedade. Eu levei um tempo para escrever ele. Por quê? Eu queria fazer um livro de linguagem simples, que não usasse o psicologês, para que as pessoas entendessem, contando um pouco da minha história com a ansiedade, tem aqui dentro desse livro, e apontando os caminhos para as pessoas. O que elas devem fazer diante disso? Diante da ansiedade que me afetou, assim como o Luiz contou aqui, me afetou também há 20 anos atrás. Então, o que as pessoas podem fazer? Então, essa é a contribuição que eu quero dar para as pessoas, né? De terem acesso a isso. E
E Luiz, você faz parte disso. Sim, eu lembro ainda quando estava nascendo esse livro aí. Ele estava nascendo, então você faz parte disso. Queria te agradecer por isso, porque eu sempre falo, as pessoas falam, Rui, obrigado por ter... Não, eu agradeço também as pessoas que passam pela minha vida, porque me fazem evoluir. E... Então aqui, ó, tá aqui o livro Mais Forte que a Ansiedade. Esse livro foi lançado agora em 2022. E Luiz, pra gente entrar aí pros finalmente, muito se fala dessa loucura que está vivendo o mundo hoje. Eu não vou entrar profundamente em política, até porque não é um assunto que eu gosto de ficar falando, mas a polarização está aí, né? Né? Hoje, outro é amarelo, outro é vermelho, outro é azul, outro é branco, outro é... Enfim. O que tu acha que esse mundo polarizado, esse 880 que a gente está vivendo hoje, né? Outro é de um time, outro é do outro. Tá assim, né? Esse conflito, inclusive no futebol, né? Foi visto isso. O que tu acha que isso está contribuindo para a ansiedade, assim, para a saúde mental do mundo, das pessoas? Eu vou lembrar, acho que uma frase, acho que é do Ariano Suassuna, eu acho. Não me lembro, então, se não for dele, eu peço perdão. Que o radicalismo, né, e a inteligência certamente não moram na mesma casa. Então é isso, Rui. Eu não tenho nada mais para dizer além disso. Eu acho que qualquer tipo de fanatismo extremo ele vai contra a inteligência e a razão, porque ele gera total emoção e quanto maior a emoção, menor a razão. As pessoas agem mais com a emoção, em vez da razão. E aí vira uma coisa com pouco sentido. Então, assim, se a pessoa é fanática, por qualquer coisa, na minha opinião, tem que tratar, porque o fanatismo não gera equilíbrio, Rui. Aí a gente volta para aquela questão da dose, né? O bolsonarista não consegue escutar o lado dos petistas, os petistas não conseguem ouvir nada do que o Bolsonaro fala ou diz. Espera aí, o que fala esse, o que fala aquele? Tem coisa boa, o ser humano é dual, né? Nós temos coisas boas, coisas ruins, não existe uma pessoa só ruim ou só boa. E esse fanatismo não permite que você enxergue o ponto do outro, né? E você acaba só enxergando o seu ponto. E isso é ruim para uma relação. Porque hoje todo mundo tem voz hoje, né? Hoje todo mundo pode se expressar de alguma forma através da rede social, né? Mas, Luiz, como é que é a vida do Luiz Maluf hoje? É uma vida ótima, Rui. Assim, pós-período cabuloso lá da ansiedade. Claro, como tu falou, a ansiedade ainda pode ser que me pegue de vez em quando de forma leve. Mas assim, tu não sofre mais como tu sofria antigamente. Não. Então como é que a tua vida... Como é que tu faria um antes e um depois? Rui, antes eu era um cara que vivia sempre correndo atrás do rabo, desesperado, ansioso, preocupado. Hoje eu sou um cara muito mais calmo, muito mais equilibrado, muito mais feliz, muito mais presente. Eu acho que a palavra é essa. O agora, né? Presente, E o presente, para quem tem uma certa condição de poder se alimentar, de poder, vamos dizer... cumprir a pirâmide de Maslow, lá, o básico dela, o presente é saboroso demais. Se você não tem condições de se alimentar, de se vestir, de morar, eu concordo que é difícil a gente ter esse papo. Mas se você tem essas condições e você consegue hoje ter uma vida bacana, satisfatória, estar presente, Rui, com R$30, sei lá quanto custa uma Netflix, você tem acesso a quantos milhões de conteúdos para você se divertir de forma barata, vamos falar a verdade? Exatamente. Praticamente de graça, né? Eu conheço pessoas aqui da empresa que fizeram cursos inteiros na internet de graça e cursos bons. Então, volta à vontade também. Então, assim, eu acho que o acesso ao conhecimento hoje está muito fácil também. Então, tem esse lado bacana. E será que essa facilidade não é o que... Sabe aquela história do que é muito fácil, então deixa ali, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. É isso que vai diferenciar as pessoas que vão vencer e as que não. As ativas, né? As pessoas que tomam atitude, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, Luiz, psicologia é atitude pura. Se você quer ter saúde mental, você tem que sair do lugar onde você está. Então, a única coisa permanente na vida é a mudança, gente. Quem não aceitar a mudança... tá fadado a ter uma vida medíocre. É verdade. Né? Quando a gente fala em vida medíocre, não é um xingamento ou um julgamento, é mediana. Né? Uma vida mediana onde você poderia realizar muito mais, onde você poderia estar mais feliz, poderia ter mais saúde mental. Agora, Luiz, assim, se tu fosse deixar uma mensagem para quem está vendo esse podcast, o Dopamina Cast agora,
Uma mensagem positiva para quem está assistindo e sofre ou de ansiedade, né? Principalmente de ansiedade, que é o nosso assunto principal aqui, mas que de algum modo está sofrendo psicologicamente, está sem saúde mental. Que mensagem seria essa que tu deixaria para essa galera? Eu adoro aquela do vai passar. Eu acho que é um pontapé inicial muito legal e real, porque ela vai passar. Quem está sofrendo vai buscar, vai querer buscar o fim desse sofrimento. E essa busca, ela vai ter um resultado bacana. Porque se você está com vontade, vai passar, isso eu garanto. A ansiedade não é uma coisa, a minha não vai passar, mas não. Põe na tua cabeça, isso vai passar. Mas, ô Luiz, vamos falar bem a verdade aqui. Na época parecia que não, né? Não, na época, não é que parecia que não, na época não ia passar. E o que eu falava pra ti? Vai passar. Eu falava o tempo todo assim, Luiz, acredita, eu já passei por esse processo. E ele muitas vezes duvidou disso. Exatamente. Por isso que eu volto, então, à minha experiência. Se eu soubesse que vai passar, eu teria sofrido menos. Se eu soubesse que a ginástica me ajudaria tanto, eu teria feito antes. Se eu soubesse que a pausa mental para estar presente no agora fosse tão importante, eu teria praticado antes. Então, eu deixo esses 3 conselhos para quem passa por essa situação. Faça ginástica. Dê uma pausa para a mente sempre. A pausa para a mente é distrair ela. Pode ser ver um filme, pode ser bater um papo com um amigo. Eu não sei o que é a pausa da mente para você. Pode ser meditar ou o que for. Enfim, dê uma pausa para a mente e liga o foda-se um pouco para as coisas. A incerteza está aí, gente. Foda-se terapêutico. O foda-se terapêutico. Foda-se terapêutico, gente, não é xingar ninguém, não. Não. É você ser menos duro com você mesmo. Exatamente. É você se cobrar um pouco menos. Claro que a autocobrança numa dose, né, Luiz? Ela é importante porque ela nos faz sair do lugar, nos move para alcançar os objetivos. Agora, não se cobre tanto, não seja tão cruel com você mesmo. Então, a dica de hoje é: cuide sim da sua saúde mental sempre, todos os dias. E não esqueça, é para a vida inteira. A evolução, Luiz, até o último suspiro. Você tem que evoluir todos os dias. Quem não entender isso vai ficar para trás. Então, a manutenção que o Luiz falou no início é diária. Você tem que fazer algo todos os dias. E isso não é trabalhoso, não. Isso é prazeroso, tá? Então, assim, Luiz, eu queria te agradecer muito. Obrigado você, imensamente pela tua aceitação, pelas tuas palavras. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Eu adorei. Eu que agradeço. Espero poder contribuir de alguma forma. Tá bom. Gente, esse foi o episódio do Dopamina Cast, a sua saúde mental, sua dose diária aí de saúde mental. Quero agradecer a todos vocês e até um próximo episódio. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.